Então, oficialmente, bom dia a todas e todos, para este que é o sexto domingo após Pentecostes, o dia 4 de julho, culto da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de Goiânia, da ISLB, para o qual nós temos por lema o versículo de Lucas, capítulo 8, versículo 15, que diz assim: a que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Eu leio de novo. Está falando da semente, né? A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Palavras de Lucas, capítulo 8, versículo 15, para o nosso dia de hoje, nos lembrando que a semente é jogada em vários lugares, né? Essa é a nossa parábola do semeador, tão intrigante, nos lembra que nós, além de semeadores de palavras, nós também somos o solo onde a palavra cai. E às vezes pode cair na nossa vida no momento em que o solo está duro, está fechado, está seco, cheio de pedras, de espinhos. Nem sempre a palavra que cai na nossa vida ela acaba frutificando. Mas se nós preparamos bem a terra, se nós regamos, se nós adubamos, se nós molhamos e cuidamos, essa palavra pode cair também na nossa vida. E a semente e o crescimento nem sempre dependem de nós, do nosso tempo, do nosso jeito de fazer as coisas. O crescimento dessa semente depende de Deus. Mas nós podemos sim, sempre trabalhar nesse solo e procurar permitir que essa semente caia na nossa vida. E hoje, novamente, a gente, nesse encontro, permita que a semente caia no solo da nossa vida e frutifique com perseverança. Assim, eu digo que nós estamos hoje, por este meio virtual, reunidos e reunidas para celebrar culto, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Eu começo reproduzindo um hino. Eu estou compartilhando um por culto, alguns hinos que nós gravamos com os jovens nesse sábado passado, quando tivemos a oportunidade de nos encontrar, com todos os cuidados, como vocês sabem. Nós gravamos alguns hinos. Então, eu vou colocar aqui um hino gravado por nós, chamado Graças, Senhor, eu rendo, bem conhecido de todo mundo. Ops, só um pouquinho. Estava sem áudio, vou colocar de novo. São os meus dilemas com a tecnologia. Deveria fazer um dia um curso para mexer nesse Zoom aqui, porque parece que agora vai. Vamos ver. Vai. Graças, Senhor, eu rendo muitas graças por este novo dia. Graças, Senhor, a ti eu devo toda a alegria. Graças
Vocês devem ter escutado a voz da Isabel no fundo, dizendo, nossa, que lindo, gente! Ela não se deu conta de que ainda estava sendo gravado, mas acho que ficou legal. Estava no fundo acompanhando a nossa cantoria ali. Então, gente, assim com gratidão pela vida, nós também acolhemos a quem vai chegando, a Liliana e o Alceu, bem-vinda, bem-vindo. E nesse momento eu quero convidar vocês para a confissão dos nossos pecados, para reconhecer nossas limitações, nossas falhas, nossas incapacidades, nossa incapacidade de viver de acordo com o convite desafiador da palavra de Deus. Então, eu convido que vocês se coloquem em postura de oração. Tem um segundo para sondar sobre as vidas de vocês também. Deus de misericórdia e de amor, nós chegamos hoje diante de Ti, colocamos nas Tuas mãos os nossos arrependimentos, a nossa culpa, a nossa condição frágil humana que sempre nos faz novamente cair em pecado, este pecado que se manifesta no modo como nós nos relacionamos uns com os outros, com a nossa família, com as pessoas próximas de nós, com a nossa comunidade. E assim eu também penso na nossa igreja como um todo, como que o nosso pecado, a nossa maldade, o nosso ódio e ira se manifesta nas relações entre nós. Também na sociedade, fruto do nosso pecado, cresce da nossa condição humana que não reconhece as suas limitações, que não faz a autocrítica e que não busca a melhoria constante no que diz respeito ao cuidado com a criação e ao cuidado com as outras pessoas. Assim nós pecamos ao permitir que pessoas permaneçam na miséria, na pobreza, na doença, quando nós temos condições nas nossas mãos de auxiliar estas vidas. Assim nós pecamos quando nós destruímos a tua criação, afetamos a capacidade de sustentabilidade da vida por desejo de lucro, de crescimento econômico. Se nós te pedimos que perdoa cada um de nós os nossos pecados, seja nas nossas relações pessoais, seja na nossa atuação coletiva como sociedade, comunidade. Nós confiamos que Tu és bondoso, sempre de novo nos acolhes quando nós reconhecemos com humildade os nossos erros e a nossa condição frágil. Isso é o que nós te pedimos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que por nós morreu na cruz. Amém. Nós sempre pedimos e clamamos que Deus transforme a nossa vida como um vaso. Essa figura bonita de linguagem, essa simbologia, representar a nossa vida como um vaso. Assim, eu também quero convidar vocês para cantar o hino Vaso Novo. É o Vinícius que toca ali, ele estava menos cabeludo, então já deve fazer alguns meses mais. O hino 421 do HPT2, o hino verde. Eu quero ser.
quebra minha vida e fazia de novo. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz de novo. Eu quero ser um vaso novo. Eu gosto sempre de lembrar as pessoas, principalmente que se identificam como cristãs, como nós, que a nossa proposta de igreja ela é um pouco diferente, né, do que muitas religiões que estão por aí. Às vezes a gente acha que o culto é um lugar exclusivamente onde a gente vem colher coisas individualmente para nós, né? Orar pela minha vida, orar pela minha cura, orar pela minha prosperidade na vida, pelas bênçãos materiais que sejam. Nós ouvimos a palavra e a palavra nos lembra, nos leva a pensar que no mundo, nas outras pessoas, nos aponta para fora da gente. Então o culto é este lugar onde a gente pede sim pela nossa vida, pede perdão pelos nossos pecados, ora e se coloca diante da bênção de Deus, mas também se compromete com o mundo. Por isso que nós cantamos este hino, o Kyrie Eleison. O Kyrie Eleison é uma oração, é um clamor nosso enquanto comunidade cristã pelo mundo. E nós temos sempre cantado este hino, sempre cantado o Kyrie Eleison nesse tempo, porque estamos num tempo anormal da vida, para dizer o mínimo, né? Tem gente que gosta dessa expressão de guerra, eu não gosto muito dessa ideia de guerra, mas um tempo da nossa vida em que nós estamos lidando cotidianamente com sofrimento, com medo, com luto, com dor, em virtude desta pandemia, que afeta as várias dimensões da nossa vida, como todos nós bem sabemos. Hoje já estamos aproximadamente em 520 mil brasileiros e brasileiras mortos. O impacto na nossa sociedade, nas nossas vidas individuais, às vezes, para quem perdeu alguém próximo, é algo que vai ficar por muito tempo, né? Nós não vamos sair da noite para o dia deste luto. Por isso, nós também queremos lembrar em oração, quando clamamos Kyrie Eleison, de que nós confiamos num Deus que tem poder para vir ao nosso auxílio e que quer ouvir a nossa oração e acudir todas as pessoas pelas quais nós intercedemos. Então, eu convido vocês para nós cantarmos, ouvirmos e cantarmos pelas dores neste mundo. Tem piedade, Senhor. Kyrie Eleison. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. Há um só tempo geme a criação, meus ouvidos se inclinem ao clamor dessa gente oprimida, a pressa de com tua salvação, a tua voz, bendita irmanada da justiça, abraça o mundo inteiro em compaixão. O teu poder sustente o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós, Kyrie Eleison.
Agora é o momento de ouvir, de permitir que cada um compartilhe uma palavra de chegada, o que trazem no coração, o que os motiva nesse dia, o que vocês lembram, o que vocês quiserem compartilhar e colocar nesse momento antes da nossa oração de coleta. Fique à vontade para abrir os microfones e compartilhar um pouco da vida de vocês. Esta semana, pastor Felipe, nós soubemos, né, que a tia Zenilda, que já foi do Comunidade de Goiânia, está com Covid. Minha madrinha, inclusive, o tio Alberto também, né? Ambos estão com Covid. Estou em Canarana agora, o tio Alberto está bem, não tem sintoma nenhum. A tia Zenilda precisou ser removida para querência, né? Achou que fosse entubar, não precisou. Hoje já está melhor. E nesse intervalo de tempo, moro perto do pai e da mãe, meus pais estão com Covid, minha mãe está bem, meu pai está aqui em Goiânia, no Raci, internado, trouxemos de Canarana ontem correndo, para Goiânia por precaução, né? A Anne, nossa irmã, ela é médica, e achou melhor porque o pulmão dele deu um pouco de comprometimento. Então, hoje ele está aqui no hospital, ela vai ficar com ele o tempo inteiro, por conta que ela é médica, e não dá para a gente ficar indo e voltando, é um lugar que tem que ser isolado, né? Meu pai tem 87 anos, minha mãe também tem, né? Mas assim, está bem acompanhado, a mãe está bem, não tem sintomas maiores, mas foi assim, os 4 juntos, né? Os tio e a tia, a mãe e o pai. O tio Alberto é pai do Cláudio, meu primo, né? A tia Zenilda é mãe do Cláudio. Então, assim, agora estamos em oração, né? Esperamos que eles fiquem bem. Eles estão bem assistidos, né? Não estão assim com... A tia ficou mais comprometida, com mais de 70% do pulmão dela estava comprometido. Mas estão sendo bem acompanhados e a gente está com fé que eles vão superar isso. Obrigado pela partilha, também nem sabia, né? Mandar uma mensagem para o Cláudio, né? Certamente já foram vacinados, né? Mas mesmo assim podem pegar, viu, como é a coisa, né? A gente espera que a vacina ajude a pessoa a ter sintomas mais fracos, né? Pode ser o que salva a vida, né, Emma? Pode ser o que salva a vida nesse momento. Vamos lembrar dele, sim, em oração, de todos. Mais alguém gostaria de compartilhar uma palavra de gratidão, de preocupação, de alegria, algum aniversário? Se não for o caso, convido vocês para um momento de oração. Bondoso e amado Deus, nós te agradecemos pela nossa vida, por mais este dia que tu ofereces a cada um e cada uma de nós. A oportunidade de viver este dia, de encontrar sentido, de manifestar, expressar o amor, de sentir o amor. Dia para crescermos na fé, na solidariedade, na empatia, nos tornarmos pessoas melhores. Esta é a oportunidade que tu dás a cada um e cada uma de nós hoje, neste nosso encontro. Assim nós te pedimos que acolha as razões que nós trazemos no coração, acolha os motivos pelos quais nós também viemos a este espaço virtual como tua casa para celebrar culto. E acolha cada um de nós, cada uma, na sua inteireza, na sua integralidade. Em todas as dimensões da nossa vida, tu queres ser esse Deus bondoso que nos transforma, que nos ama profundamente, nos recria, cada vez que nós nos permitimos ouvir a tua palavra. Sim, nós te pedimos, transforma as nossas vidas através da tua palavra. Isso, tudo mais, nós colocamos nas tuas mãos, em nome do teu Filho Jesus Cristo, que contigo, com teu Espírito Santo, vive e reina agora e para sempre. Amém. Bom, gente, vamos, então, antes da nossa leitura bíblica,
Vamos cantar mais um pouco. Haja voz em meu peito do homem de Nazaré, ele que não tinha casa e nem sandália no pé, era pobre como os pobres e sofria com sofridos, dava a mão aos desmaiados, libertava os oprimidos. Haja voz em meu peito do homem de Nazaré, ele que não tinha casa e nem sandália no pé. Hoje estamos tão distantes do que ele ensinou, tão distantes da justiça, tão distantes do amor. Haja voz em meu peito do homem de Nazaré, ele que não tinha casa e nem sandália no pé. Ele é quem te convida a viver simplicidade, ter só nele a tua posse, ver só nele a verdade. Haja voz em meu peito do homem de Nazaré, ele que não tinha casa e nem sandália no pé. Eu então convido agora, se alguém puder, tiver a Bíblia em suas mãos, quiser fazer a leitura bíblica de hoje, o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 1 até 13. Marcos, capítulo 6, versículos 1 até 13. Não sei se alguém se voluntaria para fazer essa leitura para nós. Alguém que já tenha em mãos. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 1 até 13. Posso ler aqui? Pode ler, Helga. Foi a primeira a chamar ali, então, da outra vez a gente vareia, como dizem, né? Tudo bem. Jesus voltou com os seus discípulos para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. No sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o estavam escutando ficaram admirados e perguntaram: de onde é que este homem consegue tudo isso? De onde vem a sabedoria dele? Como é que faz esses milagres? Por acaso ele não é o carpinteiro, filho de Maria? Não é irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não moram aqui? Por isso ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse: um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. Ele não pode fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns doentes. Ele não pôde fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns doentes, pondo as mãos sobre eles. Ele ficou admirado com a falta de fé que havia ali. Até o 13, né? Isso. Jesus ensinava nos povoados que havia perto dali. Ele chamou os 12 discípulos e os enviou 2 a 2, dando-lhes autoridade para expulsar espíritos maus. Deu ordem para não levarem nada na viagem, somente uma bengala para se apoiar. Não deviam levar comida, nem sacola, nem dinheiro. Deviam calçar sandálias e não levar nenhuma túnica a mais. E disse ainda: quando vocês entrarem numa cidade,
fiquem hospedados na casa em que forem recebidos até saírem daquela cidade. Mas se em algum lugar as pessoas não quiserem recebê-los nem ouvi-los, vão embora. E na saída sacudam o pó das suas sandálias como sinal de protesto contra aquela gente. Então os discípulos foram e anunciaram que todos deviam se arrepender dos seus pecados. Eles expulsavam muitos demônios e curavam muitos doentes, pondo azeite na cabeça deles. Até aqui a leitura bíblica. Bem-aventurada a pessoa que ouve a palavra de Deus e aguarda em seu coração. Amém. Vamos ouvir e cantar um hino preparatório à pregação. Estou pronto, Senhor, para ouvir-te falar. Faz-me entender teu querer, faz-me servir-te melhor. Enche meus dias de amor, transforma em graça o meu viver. Dá paz ao meu coração, dirige o meu caminhar. Fala, Senhor, fala, todo meu ser te ouvirá. Estou pronta, Senhor, para ouvir-te falar. Faz-me entender teu querer, faz-me servir-te melhor. Enche meus dias de amor, transforma em graça o meu viver. Dá paz ao meu coração, dirige o meu caminhar. Fala, Senhor, fala, Senhor. Todo meu ser te ouvirá. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Caras irmãs, caros irmãos na fé, eu preciso confessar algo para vocês hoje. Quando me coloquei a preparar esta pregação, a ler os textos bíblicos previstos para hoje, me senti desanimado. Me senti cansado, sem ânimo e até com um certo medo de pregar os textos bíblicos de hoje. Novamente se tratam de palavras proféticas, palavras que lembram como é duro e difícil de pregar o Evangelho. Confesso que precisei me concentrar, me determinar a não sucumbir diante do desafio. Orei e lembrei da minha vocação e do meu chamado para realizar esta tarefa.
apesar das dificuldades que fazem parte. A verdade que me confrontou é a seguinte: a palavra de Deus não vai ser aceita pelo povo de Deus. A verdadeira pregação do Evangelho vai cair em ouvidos surdos e semblantes fechados e em corações duros. A verdade é que, tanto no nosso tempo quanto no tempo bíblico, as pessoas não querem ouvir a palavra profética de Deus. Principalmente no tempo em que nós estamos vivendo, em que há tanto ódio e discórdia nas redes sociais, em que ministras e ministros da palavra estão sendo perseguidos, denunciados, difamados e expostos por se posicionarem com base em sua compreensão dos textos bíblicos. Cobra-se de ministras e ministros que preguem a palavra pura, neutra, como se algo assim realmente existisse. E os textos bíblicos difíceis, que apontam o nosso pecado, que apontam nossas falhas, que anunciam o juízo de Deus para uma sociedade injusta e corrupta, estes nós temos que guardar em uma gaveta. As ovelhas só querem o bom pastor, sem se questionar como estão vivendo suas vidas, sua comunhão, sem saber das ovelhas perdidas e escondidas pelos campos. E se o pastor sai do aprisco, do lugar em que guarda suas ovelhas, elas a ameaçam de cortar até o seu próprio salário ou, como temos ouvido, a contribuição à igreja, como se as ovelhas fossem clientes e precisassem ser bem servidos. Caras irmãs, caros irmãos, é isto que está acontecendo em nossa igreja hoje. Isso desmotiva e gera medo de ser perseguido, de ficar sem campo de trabalho, sem espaço na igreja. Assim eu fiquei me sentindo quando li os textos de hoje. E eu imagino que vocês também podem se sentir assim em diversos momentos nesses tempos estranhos que vivemos. Afinal de contas, todos e todas nós somos pessoas vocacionadas pelo batismo. Todos e todas nós somos responsáveis por levar a palavra, por testemunhar no mundo o chamado profético que a palavra de Deus nos faz. Todos nós somos confrontados e confrontadas a dizer ao mundo uma palavra que ninguém quer ouvir. As pessoas querem ouvir algo que afirme o que já sabem, o que já pensam. Se ouvem algo que discorda da sua visão de mundo, de seus posicionamentos políticos, de sua ideologia, então reclamam e fecham os ouvidos, reclamam que estão politizando o Evangelho. Querem ouvir algo que acalme seus corações, as suas consciências certamente pesadas. Eu pergunto a vocês, vocês não se sentem assim também? Cansados de lembrar aquilo que é óbvio? Cansados e cansadas de dizer a simplicidade em um mundo que normalizou o absurdo?
Nesse tempo de pandemia, isso parece mais claro ainda. Não é possível que nós precisemos lembrar as pessoas de usar a máscara em espaços públicos, por exemplo, ou de que precisam ser vacinadas, ou de que não é prudente fazer aglomerações nesse tempo em que o vírus circula tão rapidamente. Agora, quem aponta a negligência, o desrespeito, a injustiça e a perseguição às pessoas que sofrem, logo é compreendido como alguém deste partido ou daquele partido. Caímos em ouvidos surdos. Acaba o diálogo, começam as acusações, começa o ódio, a exposição do outro, a divisão. Eu vou ler para vocês o texto de Ezequiel, capítulo 2, versículos 1 até 7, que consta, junto com o evangelho que nós lemos agora há pouco, consta como texto para a pregação de hoje. Esta voz me disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que ele me falava. Ele me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as tuas palavras, as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Este texto de vocação do profeta Ezequiel, em que ele tem esta visão de estar diante do próprio Deus, este texto hoje me encorajou a pregar o Evangelho, pregar a palavra. Me ajudou a compreender que é para este desafio que Deus me chama, é para este desafio que Deus chama a cada um de nós. Chama vocês também. Como lemos no Evangelho, como a Helga leu no Evangelho, nem Jesus, nem os discípulos foram poupados desta frustração de pregar uma palavra para quem não quer ouvi-la. Jesus chegou a Nazaré, sua cidade natal, e ali foi descreditado pelos seus, foi rejeitado. Acabou sendo expulso, inclusive ameaçado de morte,
isso não está no nosso texto, é posterior, ameaçado de morte em sua própria terra natal. Dali Jesus envia os seus discípulos e discípulas de 2 a 2 para pregarem a mensagem, para curarem, para expulsarem demônios, como nos diz o texto. Mas Jesus os alerta do seguinte: se não acolherem as suas palavras, porque têm o coração duro, saiam da cidade e tirem o pó das sandálias como sinal de protesto. Da mesma forma, como no evangelho que lemos, esta foi a missão difícil de Ezequiel. Um homem simples, humilde, frágil diante da grandeza de Deus. Incapaz de erguer-se, de levantar-se do chão diante da sua santidade, diante de seu trono. Mas Ezequiel foi empoderado, tomado pelo Espírito de Deus, que o permitiu que se levantasse, ouvisse a palavra que lhe era dita e recebesse a tarefa de pregar a palavra. De antemão já sabia que não seria escutado, porque o povo, que era, naquele caso, condenado ao exílio pela sua injustiça e infidelidade, o povo endureceria o seu coração novamente. Fecharia seus ouvidos e não acolheria nada do que ele iria lhes dizer. Querida comunidade, esta é nossa tarefa neste tempo difícil que vivemos. Estamos no tempo litúrgico após Pentecostes, e que nós somos lembrados e lembradas de que nossa ação como igreja é pregar a palavra profética de Deus no mundo. Mesmo que ninguém aceite ou a escute. Ainda que todos, como nós bem sabemos, e muitos hipocritamente se reconheçam como muito religiosos, não querem ouvir a palavra de Deus. Querem que nós guardemos estes textos difíceis na gaveta e consolemos as suas consciências inabaladas. Talvez nem eu, nem você estejamos também dispostos a ouvir essa palavra. Mas pregar a palavra, graças a Deus, não é uma tarefa exclusivamente nossa. É do Espírito. O Espírito que toma conta de Ezequiel e que lhe permite ficar de pé e encarar este desafio. É este Espírito que me fortalece hoje. E que fortalece você a não desistir do seu chamado e da sua tarefa como discípula e discípulo de Jesus. Não podemos ter medo. O Espírito de Deus está conosco. E eu concluo com uma poesia de Marisa Monte, que recentemente publicou um álbum novo, que tem nos inspirado aqui em casa a não nos deixarmos sucumbir pelo medo. E eu espero que seja também uma palavra de encorajamento para você na difícil tarefa que você tem pela frente ao sair deste culto, de testemunhar em suas ações e palavras esta palavra profética de Deus, que, como vimos, pouca gente quer ouvir. O poema se chama Medo do Perigo.
Ninguém nos separa do amor, não nos separa. Ninguém nos prepara para o amor que nos separa. Eu não tenho medo do amanhã. Nem quero saber. Imaginar basta. Eu não tenho medo do perigo. Eu sigo. Vivo procurando esse risco que me arrasta. Deixo a tempestade por um novo abrigo. Vivo morto, vivo por você. Zumbido na noite castigando a carne. Eu não tenho medo do perigo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Amém. Bom, eu quero compartilhar com vocês que hoje o destino das ofertas do nosso culto é o trabalho do COMIN, o trabalho da ISLB junto aos povos indígenas. É uma oferta nacional, portanto. E para quem quiser contribuir com o COMIN, com o trabalho junto aos povos indígenas que a ISLB faz há mais de 50 anos, eu vou compartilhar depois os dados e informações para que vocês possam contribuir por meio virtual. Que Deus abençoe as dádivas de vocês. E agora eu abro então para acolher de vocês motivos de oração, pedidos que vocês queiram colocar, intercessões por algumas pessoas. A Ema já lembrou, né? E nós também trazemos juntos os tios e os pais da Ema, né? Pai e mãe, tio e tia, para esse momento de oração, de intercessão. Mais alguém gostaria de compartilhar algum pedido de oração? Queria colocar... Pode falar. Eu peço novamente pela família da minha irmã Ilga. Como eu já falei no culto passado, Deus conhece os problemas. Amém. Amém. Quero colocar também o meu irmão Marcos em oração. Ele pegou o Covid, não está tendo muitos sintomas graves, graças, né? E meu pai e minha mãe que moram com ele também não pegaram a doença. Então, assim, foi quase um verdadeiro milagre. Eles logo fizeram o teste também, então foi só ele. Mas também colocar ele em oração, é isso. E dar graças a Deus que agora na próxima terça eu vou fazer 32 anos, então dádivas aí pela minha vida também, por tudo que ele tem colocado na minha vida, por todas as graças e os aprendizados. Amém. Vamos orar com alegria pela tua vida, pastora Soliana. Eu gostaria de pedir também oração pela minha mãe, Laodiceia, né? Ela tem depressão e Parkinson, hoje ela não acordou muito bem, e por um pastor presbiteriano, amigo meu também que está com Covid, né? Reverendo Ricardo Bento. Minha mãe é a Laodiceia. Vamos orar por ela e por ele. Eu quero pedir também pelo meu sobrinho, nosso sobrinho, né, que perdeu a mãe também para o Covid, né, em fevereiro, e ele praticamente ficou sozinho, né, e também quero agradecer, né, que nós saímos dessa ainda com algumas sequelas, né, mas, né, e pedir também especificamente por uma igreja aqui da nossa cidade, onde eu estava fazendo um trabalho com as mulheres, porque tinham me chamado, né, para fazer o louvor, e só que a gente percebeu que, na verdade, nós pegamos o Covid ali,
teve um surto de Covid dentro dessa igreja, né? E eles continuam compartilhando com a gente ações que eles fazem, eles não usam máscara, eles se abraçam, se dão as mãos, a gente acha um absurdo isso, sabe? Ontem, inclusive, eles fizeram uma ação na rua, estavam de máscara, mas depois eles foram postar as fotos, né, todos juntos, todos sem máscara, tinha até um bebezinho de colo, bem pequenininho, sabe, os jovens. Então, eu peço, não só por essa igreja, por todas as pessoas desse mundo que não entenderam que se já pegaram, podem pegar de novo. Eles acham que se já pegou, não pega outra vez, que se estiver vacinado não vai pegar, e muitos outros que por ignorância ou fanatismo, como a gente escutou já, que eles dizem, não, eu estou revestido, né? Tipo, não vai acontecer nada comigo. E eu já falei para essas pessoas, né, que nem o pastor diz, que não querem ouvir a palavra. Já falei que até o próprio Jesus, quando foi tentado no deserto, ele usou a palavra e ele disse, não vou me atirar, né, de um precipício, porque os anjos vão te guardar porque tu és filho de Deus. Se o próprio Jesus, né, disse que ele não pode pôr à prova o seu próprio Deus, né, como é que nós, né, que somos simples humanos, vamos nos jogar na doença e não fazemos a nossa parte? Então, eu quero pedir, assim, por todas as pessoas do mundo que ainda não entenderam a gravidade da situação, né? Obrigado, Liliana. Que bom que você está podendo dizer essas palavras, né? Graças a Deus. Mas como a gente ouviu hoje, né? Elas caem em ouvidos surdos, né? Muitas das vezes. Sim. Mas a gente tem que dizer. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Se não, convido vocês para, assim como nós estamos, abrir as nossas câmeras e os nossos microfones para orarmos em conjunto, lembrando de todas as pessoas que foram mencionadas, todos os nomes, todas as circunstâncias de vida que foram colocadas aqui. Nós já estamos em oração, né? E agora a gente eleva a nossa oração a Deus que está conosco através da oração do Pai Nosso. Cada um faz a sua maneira, abrindo os microfones para que a gente se escute orando em conjunto. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Recebam a bênção que vem da parte de Deus na vida de vocês, com as suas famílias, com as pessoas com quem vocês têm podido conviver, por onde vocês andarem, que vocês carreguem a bênção de luz de Deus, que vocês também recebem, mas que carreguem para outras pessoas. Sejam uma bênção por onde vocês andam. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Gente boa, eu vou colocar ainda o último hino para nós cantarmos, acompanharmos. Mas, de qualquer maneira, eu desejo que vocês levem esta palavra de Deus com vocês, no coração, que possam não esmorecer diante do medo, diante das dúvidas, né? Não deixar-se sufocar pelo medo, e que possam testemunhar na vida de vocês, por onde quer que vocês andem, paz, a justiça, a palavra profética e o amor de Deus.
Amém. Vamos ouvir aí, para finalizar, o hino As Sinais de Paz e de Graça. Vou colocar para compartilhar aqui. Que na vida de vocês transpareça este bendito sinal do amor, que a luz de Deus resplandeça no mundo através de vocês. Um abençoado domingo, uma boa semana para todo mundo. Fiquem na paz de Deus. Obrigada para ti também. Boa semana a todos. Obrigada. Bom domingo. Até mais. Bom domingo. Bom domingo a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.